Pessoal, sejam bem-vindos e na aula de hoje a gente vai resolver a questão 20 da prova de matemática de 2017-2018 da Escola Naval. Então a questão ela fala o seguinte: calcule o número de soluções inteiras não negativas de a soma aí de x1 até x6 igual a 20, nas quais pelo menos 3 incógnitas são nulas e assinale a opção correta. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a resolver isso aí. Primeiro passo. Quando ele fala pelo menos 3 incógnitas são nulas, isso é o mesmo que 3 ou menos incógnitas sejam não nulas. Tá certo, pessoal? Agora vamos partir para o passo 2. Olha só, passo 2 a gente replica a informação que a gente tem no enunciado, tá? A soma de x1 até x6 igual a 20. E aí, pessoal, com essa condição aqui de cima, 3 ou menos incógnitas não nulas, a gente pode ter o seguinte: uma incógnita não nula e 5 incógnitas nulas, tá? É um primeiro caso. O segundo caso seria 2 incógnitas não nulas, né? E 4 incógnitas nulas. E uma terceira possibilidade seria 3 incógnitas não nulas e 3 incógnitas nulas. Tá? Repara que a soma aqui sempre dá 6, porque no total nós temos 6 incógnitas, tá, pessoal? Então vamos lá. Olha só, para a gente continuar a resolver essa questão, eu preciso trazer para vocês aqui nesse passo 3 um exemplo do que a gente vai fazer para resolver esse problema. Tá? Então botei aí importante. Exemplo, suponha, aí a gente tem 3 variáveis, tá? R mais S mais T igual a 5. Isso é só um exemplo, pessoal, não tem a ver com os dados do enunciado, tá? Então isso é só um exemplo. Isso é análogo ao seguinte problema de permutação, tá? Essa soma aqui igual a 5 é análoga ao seguinte problema de permutação. Olha só, nós temos 5 bolinhas, tá certo? 5 bolas aqui, como eu mostrei para vocês, e nós temos 2 separadores, ou seja, 2 sinais de mais, tá certo, pessoal? Então, veja bem, temos a permutação de 5 mais 2 elementos, em que 5 elementos são iguais, que são as bolas, tá certo? E 2 elementos são iguais, que são os separadores, que são os sinais de mais. Então, a gente permuta todo esse grupo aqui, pessoal, tá? Como é que vai ficar isso? Olha só, nós temos 5 mais 2 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, tá? É o número de configurações de permutação que nós temos para esses casos aqui, tá certo? O sinal de mais aqui alternando em todas as posições e as bolas alternando também em todas as posições, tá certo? Então, esse é o nosso resultado, que seria, no caso, 21 casos. Tá certo, pessoal? Para esse nosso exemplo. Então, aqui eu coloquei, essa é a solução para R mais S mais T igual a 5. Tá? Em que R mais S mais T sejam maiores ou iguais a zero. Tá? Então, aí, pessoal, a gente está considerando casos em que os sinais de mais podem estar um ao lado do outro. Tá? E o sinal de mais implicando um ao lado do outro significa que uma incógnita nossa seria de valor zero, tá certo, pessoal? É só um exemplo aí para vocês entenderem, ok? Mas e se o R é maior ou igual a 1 e o S é maior ou igual a 1? Como é que a gente resolve isso daí, né? Seria análogo ao seguinte, pessoal. R mais S mais T é o mesmo problema, igual a 5, tá certo? Então, nós teríamos o quê? Subtrai 1 dos dois lados da equação. Tá? Vai ficar R menos 1 mais S menos 1 mais T igual a 5 menos 1 menos 1. Ok? Isso aí vai ser um R' mais um S' mais T igual a 3. Tá? Com R', S' e T maior ou igual a zero. E detalhe, pessoal, R'
e S', olha só, eles são as novas incógnitas, tá certo? Então, R' e S' maior ou igual a 0 significa R maior ou igual a 1 e S maior ou igual a 1. Tá certo, pessoal? Então tem que ficar bem atento a esse detalhe aí. E aí, o nosso problema seria essa redução aqui, mesmo caso de antes, tá? A soma igual a 5, só que agora a soma é igual a 3. Então seriam 3 bolas, né? Mais 2 separadores. Isso aí é 3 mais 2 fatorial sobre 3 fatorial, multiplica 2 fatorial, resultando em 10 casos. E aí eu ressalto de novo que esse passo 3 foi apenas um exemplo para o que vem adiante. E aí, pessoal, no passo 4, eu vou começar a resolver cada possibilidade aqui, as letras A, B e C, ok? Vamos começar pela letra A, tá? Uma incógnita nula e 5 incógnitas nulas, ok? Então, olha só, das 6 incógnitas, de x1 a x6, a gente vai escolher uma para ser não nula, ok? E das 5 que restaram, a gente vai escolher 5 que sejam nulas, ok? Coloquei aqui apenas para vocês visualizarem o que tá acontecendo, tá? E escolhidas essas incógnitas, a gente vai ter o seguinte, vamos supor que eu escolhi o x1, tá? Então o x1 vai ter que ser maior do que 0, tá? Isso implica x1 igual a 20, né? Porque a soma não tem que dar 20, pessoal. Então essa incógnita que a gente escolheu, ela vai ter uma única possibilidade que vai ser o x1 igual a 20, por exemplo, porque nós escolhemos o x1 como exemplo, tá? E o que nos reflete o uso de todas as variáveis é esse 6 escolhe 1, ok? Então olha só, isso aqui é um caso só, tá? x1 igual a 20, ok? Porque tem que obedecer essa condição do enunciado, tá? Então isso resulta para a gente um total de 6 casos, tá? Vamos lá, pessoal. Item B. O item B diz que 2 incógnitas sejam não nulas e 4 incógnitas sejam nulas, tá? Como é que a gente faz isso? Muito simples. Das 6 incógnitas que a gente tem, a gente vai escolher 2 para serem não nulas e das 4 que restaram, a gente vai escolher 4 que sejam nulas, ok? Então, como a gente está escolhendo 2 incógnitas, pessoal, a gente tem que ter x1 maior do que 0 e x2 maior do que 0, tá certo, pessoal? Para que elas sejam não nulas, ok? Então, isso aqui vai implicar 6 escolhe 2, 4 escolhe 4, que multiplica x1 maior ou igual a 1, né? Porque se ele tem que ser maior do que 0, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá certo? Pelo menos. E x2 também seja maior ou igual a 1, tá? Lembrando, pessoal, por que eu usei o x1 e o x2 e não o x5 e o x6, por exemplo? Porque aqui no 6 escolhe 2, a gente já está representando todos os casos possíveis de escolher 2 incógnitas dentro desse universo aqui. Tá certo? Então vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que o seguinte. 6 escolhe 2, 4 escolhe 4, tá? E x1 mais x2 igual a 18, tá, pessoal? Como x1 e x2 tem que ser maiores ou iguais a 1, lembra daquele caso que a gente subtraiu 1 dos dois lados da equação, tá? Então aqui no caso, em vez de ser x1 mais x2 igual a 20, vai ficar x1 mais x2 igual a 18, porque cada uma delas tem que ser maior ou igual a 1, tá certo? Então, pessoal, isso vai implicar que é 6 escolhe 2 e multiplica 4 escolhe 4 sobre, olha só, total de bolinhas seriam 18, né? Mais um separador, então seria 19. Né? Então a permutação de 19 elementos, em que 18 elementos se repetem e um elemento se repete aqui uma vez, tá certo? E aí vai resultar no total de 285 casos, tá? Agora a letra C, pessoal. A gente quer 3 incógnitas não nulas e 3 incógnitas nulas.
Então, das 6 que a gente tem, vamos escolher 3 para que sejam não nulas. E das 3 que restaram, a gente escolhe 3 para que sejam nulas, tá certo? E isso multiplica esse caso aqui, né? Vamos escolher 3 incógnitas que obedeçam a essa condição. x1 maior do que 0, e x2 maior do que 0, e x3 maior do que 0, tá? Isso é análogo, pessoal, à mesma combinação aqui que multiplica x1 maior ou igual a 1, e x2 maior ou igual a 1, e x3 maior ou igual a 1, tá certo? Então isso aí é análogo ao problema dizendo o seguinte: 6 escolhe 3, multiplica 3 escolhe 3, e multiplica pelos casos de x1 mais x2 mais x3 seja igual a 17, né? Como a gente está escolhendo de 6 elementos, estamos escolhendo 3, eu escolhi x1, x2 e x3. Tá? Então a soma deles tem que dar 17, pessoal. Tá? Porque seria a mesma coisa que eu falei anteriormente. Cada uma delas tem que ser maior ou igual a 1. Lembrando aquele caso do exemplo que eu dei, em que as incógnitas menos 1 seria o caso maior ou igual a 0. Então a gente subtrai 1, 1 e 1, tá? De cada lado da equação. Então, em vez de ser x1 mais x2 mais x3 igual a 20, vai ser x1 mais x2 mais x3 igual a 17. Ok? E isso aí vai ser análogo ao problema de permutar 17 bolinhas e 2 separadores. Tá? Os separadores são, como eu falei anteriormente, os sinais de mais. Então vai ser a permutação de 17 mais 2 fatorial, está aqui no numerador, sobre os elementos que se repetem. Né? As bolinhas se repetem 17 vezes. Tá? E os separadores se repetem 2 vezes. Então fica 17 fatorial que multiplica 2 fatorial. Tá ok? E aí vai resultar em 3.420 casos. Certo, pessoal? E aí, então, o total vai ser 3.420 mais 285 mais 6 casos, que resulta no total de 3.711 casos, tornando correta para a gente a resposta a letra E. Ok, pessoal? Pessoal, é isso. Probleminha bastante interessante, tá? Tem essa forma aí de resolver, uma forma bem conhecida, tá? Para esse tipo de problema. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.